Boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora, mais um Frente a Frente, toda segunda-feira, pela sua TV Arapuã Band. O nosso convidado de hoje é Caixa Alta. A gente vai conversar com o presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, o jornalista e advogado Flávio de Lara Rezende, que está aqui em João Pessoa, prestigiando ali o encontro e algumas alterações na entidade aqui da Paraíba. Ele que já teve ali várias passagens por cargos de gestão pública e também associativa, é membro consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações e também diretor-geral e vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E é ele que vai conversar com a gente sobre os novos desafios aí das emissoras de rádio, de televisão, diante aí desse cenário de avanço tecnológico, de avanço da internet. A rádio e a TV estão apenas sobrevivendo ou, ao contrário, estão se fortalecendo com esse novo cenário da comunicação? Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Presidente Flávio Lara Rezende, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente e a João Pessoa. Obrigado pela sua presença aqui no programa conosco hoje à noite. Luiz, obrigado a você, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que, primeiro, eu estou muito à vontade porque estou na minha casa. Em segundo lugar, é um prazer para a Bert estarmos aqui hoje em João Pessoa. Aliás, eu estou encantado com João Pessoa. Eu não vim aqui há 15 anos e fiquei impressionado com o salto que João Pessoa deu. É uma cidade linda, limpa e sem falar nesse mar maravilhoso que a gente tem aqui em João Pessoa. Mas é com grande prazer que eu estou aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. A gente espera então que você diminua esse intervalo aí com certeza. De tempo, né, de vir não pode e de ser. voltar é verdade. a João Pessoa. Inclusive, deixa eu pedir à produção aqui imagens. Hoje, né, aqui em João Pessoa, desse encontro aí da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão aqui da Paraíba, diante desse novo cenário, né, se transformando aí em MediaCom, né, o presidente estava aí prestigiando aí com a presença dos diretores todos e presidentes das emissoras de rádio e de televisão aqui do nosso estado. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse encontro e sobre esse novo cenário, esse novo momento, né, presidente, da entidade aqui na Paraíba e no Brasil. Mas, como a gente tem um tempinho, eu não tenho como fazer e começar essa entrevista sem passear um pouco sobre e pela sua trajetória, né? Profissional, inclusive. Você começa como jornalista lá em Minas Gerais e vai ali tendo essa experiência em direções associativas e também de gestões públicas, né? Como é que foi isso? Conta um pouco para quem está nos acompanhando, conhecer um pouco aí do Flávio Lara Rezende. Luiz, eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, e quando eu fui é muito interessante, porque eu desde menino que eu queria ser jornalista. E meu pai era jornalista, meu pai era advogado, foi procurador da República e era jornalista, na época era diretor do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era um veículo importantíssimo no Brasil na época e eu queria, o primeiro então, ficar online, inclusive, né? Exatamente. O primeiro ficar online no Brasil. Exatamente. Então, teve uma importância política no Brasil muito grande. E quando eu resolvi que eu ia estudar, fazer jornalismo na universidade, meu pai virou para mim e disse o seguinte: jornalismo não se aprende num banco de universidade. Estude Direito e depois vire jornalista. Foi o que eu acabei fazendo. Me formei em Direito. Depois é que eu efetivamente virei jornalista e sempre gostei muito esse mundo, né? Esse mundo é um mundo, as pessoas acham que é um mundo absolutamente glamouroso, mas não é. O mundo da comunicação é um mundo muitas vezes muito difícil, mas é uma cachaça, né? Você começa a se envolver nos assuntos políticos, nos assuntos importantes das cidades, nos assuntos importantes nacionalmente. Então, eu acho que isso é fundamental. E você exerceu? Eu exerci por alguns anos? Por alguns anos e depois eu acabei indo para Brasília
Quando o Tancredo Neves foi eleito presidente da República, eu fui para Brasília como subchefe da Casa Civil da Presidência. Eu tinha 21, ia fazer 22 anos. E fui para Brasília com o doutor Tancredo. Ele acabou tendo Na década de 80, 85? Na década de 85. Eu fui para Brasília em 85, com 20, ia fazer 22 anos. E acabou que o Tancredo faleceu, o Sarney, então vice-presidente, virou presidente da República. Estive com, então, o subchefe da Casa Civil, com o então ministro José Hugo Castelo Branco, que era o chefe da Casa Civil, com o presidente Sarney. Já era um trabalho de assessoria de imprensa ou não? Já era um trabalho de gestão Era também pública? um trabalho de assessoria de imprensa, porque foi a partir dessa passagem do ministro José Castelo Branco e minha pelo Palácio Planalto que nós criamos a SECOM. Olha só. A SECOM iniciou-se uma pequena célula que era subordinada diretamente à Casa Civil, era subordinada à minha subchefia, e eu trouxe na época para ser o chefe da SECOM o jornalista Antônio Teles, que depois foi vice-presidente da Band, foi um dos jornalistas importantes do programa Canal Livre na Band, fez durante muitos anos, e aí iniciou-se essa célula. Saímos da Casa Civil e fomos para o Ministério da Indústria e Comércio. O ministro José Hugo Castelo Branco foi ministro da Indústria e Comércio. Já no governo, já com Sarney. Ainda no governo Sarney, no governo Sarney, eu fui para lá como secretário executivo, o vice-ministro. Você viveu, então, aquele momento que o Brasil naturalmente não tinha como projetar, e tenso, e de esperança. A morte do Tancredo. A morte do Tancredo. Todo aquele momento. Foi um processo extremamente difícil e complicado, quando você estava fazendo a mudança do governo militar para o governo, voltando para o governo civil. E foi um processo extremamente complicado na época. Nós tivemos o episódio das diretas já, que pediam que a eleição fosse não direta, e acabou que ainda foi indireta. O Tancredo foi eleito pelo Colégio Eleitoral em janeiro, em dezembro, né, em janeiro de 85, e tomou posse em março de 85. Na verdade, ele acabou não tomando posse porque ele ainda estava vivo quando houve a posse em 15 de março. Naquela época, a posse ainda era 15 de março. E ele passou mal no dia da missa que estava sendo realizada em Brasília. Ele sentiu-se mal na igreja e acabou desmaiando na igreja. Aí foi um Deus nos acuda. Isso foi no dia 14 de março. O que vai acontecer será que os militares vão deixar o vice-presidente assumir? Mas foi tranquilíssimo. Você tem uma cena mais marcante aí desse momento, assim, Olha, eu guardo uma cena muito interessante, que foi a primeira visita que nós fizemos ao doutor Tancredo, no dia 15 de março, depois do presidente Sarney ter sido impostado como ele foi impostado como vice-presidente da República. Em seguida, assumiu o cargo de presidente em exercício na vacância do cargo com a saída do então presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo não passou a faixa pro Sarney, e no primeiro dia, no dia 15 de março, no gabinete do presidente, a primeira coisa que nós fizemos foi visitar o doutor Tancredo no hospital. Ele estava no hospital de base em Brasília, e depois acabou esse acontecimento. Ele foi piorando e acabou falecendo no dia 21 de abril. E o presidente Sarney assumiu de forma definitiva o governo. Mas todos esses momentos foram momentos de bastante apreensão e sem saber o que ia acontecer. Porque dizia-se que os ministros, que os militares não passariam o governo para o presidente Sarney, mas foi absolutamente tranquilo. E teve você tinha dois ministros na época, que era o chefe da Casa Civil, do então presidente Figueiredo, Leitão de Abreu, e o ministro-chefe do SNI, que era o general Ivan de Souza Mendes, que foram muito importantes. E, sem dúvida, também o então ministro do Exército escolhido, naquela época não era comando, era ministro do Exército, que foi o Leônidas Pires Gonçalves, escolhido pelo Tancredo para ser o ministro do Exército. Tudo isso acabou fazendo com que... Eles esfriaram e frearam
qualquer pensamento de extensão daquele do regime. Não tenha dúvida, foi muito importante esse processo. O ministro Leitão de Abreu, o ministro Golbery do Couto Silva, também foi muito importante nesse processo, não tenha dúvida disso. E foi o ministro Leitão de Abreu e o ministro Golbery que definiram que o governo passaria para o Sarney e não para o Ulisses Guimarães. Porque havia um grupo que defendia que, não havendo presidente da República empossado, o presidente da Câmara teria que assumir a presidência do país interinamente. Mas acabou que o Sarney assumiu e a história decorreu até a eleição. O país foi redemocratizado. Isso, até a primeira eleição direta. Até a primeira eleição direta. E aí esse passo dessa trajetória até você chegar em TV, em rádio e começar a pensar em poder dirigir, conduzir um pouco esse debate em favor das emissoras. Quando eu fui para o Ministério da Indústria e Comércio, como secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio, hoje é o mesmo cargo de secretário executivo que é o vice-ministro, a assessoria de comunicação ficou ligada diretamente a mim. Achávamos que essa assessoria de comunicação era fundamental naquele momento que passávamos naquele governo e foi muito importante. Foi aí que eu conheci o seu João Saad, então presidente do Grupo Bandeirantes, pai do atual presidente, que é o Johnny Saad. Foi a partir a minha relação com a Bandeirantes começou aí. E eu fiquei no governo há alguns anos, saí do governo, quando o ministro faleceu, o ministro José Castelo Branco faleceu de câncer, eu fiquei ministro interino durante 8 meses e depois fui para Londres, nomeado pelo presidente Sarney como adido, na Embaixada Nossa em Londres, onde eu fiquei 5 anos. Quando eu voltei de Londres, eu voltei para Minas Gerais, a então vice-governadora de Minas, a ex-deputada e ex-senadora Júnia Marise, ela acumulava como vice-governadora a Secretaria do Trabalho e a Secretaria de Ação Social de Minas Gerais. Ela me convidou para ir trabalhar com ela, assumindo a área de comunicação da vice-governadoria e conjuntamente com a Secretaria de Ação Social. Eu então voltei para Minas e a partir daí é que eu comecei novamente a ter contato com a Bandeirantes. E foi quando eu acabei, por um convite do então, o seu João tinha feito 80 anos e tinha falecido, e o Johnny Saad assumiu a presidência do grupo, e a convite do Antônio Telles, que era, na época, o vice-presidente executivo, e do presidente Johnny Saad, eu assumi primeiro a diretoria de rede do Grupo Bandeirantes em São Paulo. E depois fui para Brasília e estou no grupo há 23 anos. Muito bom. Fala sobre a Abert, eu vi a informação de que no ramo e na atividade ela só perde para os Estados Unidos, na Associação dos Estados Unidos. Exatamente, nós somos a segunda maior associação do mundo, atrás apenas da NAB, que é a Abert americana, que é a Associação de Broadcasting americana. Nós temos 3.500 associados entre rádio e televisão. Temos mais ou menos 3.300 rádios e 200 televisões. Somos a segunda maior associação, porque a NAB americana tem 7.000 associados. Esse número de colocar o Brasil como o segundo país do mundo, né, com a associação, do ponto de vista quantitativo. E aí o que explica isso? Assim, a gente tem outros países no mundo tão populosos, né, quanto o Brasil e quanto os Estados Unidos, que poderiam estar na frente disso. O que é isso? É um processo de liberdade, de fato, de abertura, de expressão e de abertura de empresas, de emissoras, ou é consumo, é público consumidor que a gente tem? Olha, eu acho que principalmente começa pela função, a missão principal da Abert, que é a defesa intransigente pela liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E os Estados Unidos também é um país que iniciou-se, a NAB iniciou-se nos Estados Unidos também com essa missão da defesa intransigente da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Então, eu acho que isso daí faz com que a Abert seja uma entidade muito respeitada, fez 62 anos agora, e desenvolve um trabalho muito importante em Brasília em prol da radiodifusão, dos nossos veículos de comunicação de rádio e televisão.
Ô, presidente, eu abri o programa aqui falando num cenário de comunicação diferenciado, né, em tempos atuais, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de avanço da internet. E sempre aquela pergunta, assim, o rádio e a TV, eles estão sobrevivendo diante desse cenário ou, ao contrário, eles estão sabendo surfar essa onda e se fortalecendo? O rádio e a TV têm se fortalecido, para a gente ter uma visão disso. De maneira alguma eles estão sobrevivendo, eles são protagonistas de uma coisa muito importante, que é a área de comunicação no Brasil. O rádio, por exemplo, que é um veículo ágil e criativo, extremamente importante. Há 20 anos atrás, as pessoas diziam que o rádio ia morrer. Aconteceu exatamente o contrário. O rádio não morreu, o rádio se consolidou, o rádio ficou extremamente importante. Veio esse processo de migração do AM para o FM, que foi muito importante para as rádios no Brasil. Nós temos, entre rádios comerciais e rádios comunitárias, nós temos quase 10 mil rádios no Brasil. E esse processo foi muito importante. O rádio se consolidou novamente e é importantíssimo no Brasil. É um veículo importante quando você tem uma tragédia. Agora, essa tragédia no Rio Grande do Sul, a televisão e o rádio foram fundamentais para informar a população o que estava acontecendo. A pandemia, né? A pandemia foi fundamental. Nós fomos através de um decreto, o governo, na época, colocou a rádio e a televisão como instrumentos fundamentais, inclusive na pandemia. Então isso foi muito importante e acontece o seguinte: a televisão aberta, nós temos aí estatisticamente pesquisas do Cantar Ibope que mostra que quase 69% de todo o conteúdo que é consumido no Brasil, principalmente o conteúdo jornalístico, ele vem da TV aberta. Não interessa em qual plataforma você está assistindo. E isso aí mostra a força que a televisão aberta tem no Brasil. Certo. E a televisão também, como aconteceu com o rádio, vem se recriando e nós teremos aí em breve a TV 3.0. Vamos falar sobre isso. A TV 3.0 é exatamente a possibilidade da televisão aberta estar nas plataformas. Ela vira uma plataforma e isso é fundamental e vai ser muito importante para que a gente possa recuperar. Não é importância, porque continuamos a ser muito importantes, mas que possamos recuperar a audiência que sempre foi tão relevante no Brasil. Tem essa perspectiva de melhoria de qualidade, né, da qualidade do som e da imagem, dessa capacidade de interatividade, de ampliação da televisão, a TV 3.0. Mas para quem está nos acompanhando, pode estar perguntando, mas o que história é essa? Eu vi nessa história de 3.0, mas vai chegar aqui em casa, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que comprar um aparelho novo e tal? Para quem está nos acompanhando, entender essa história da TV 3.0, presidente. A TV 3.0, ela necessita de uma pequena antena que é chamado de MIMO, que é uma antena que tem no telefone celular. Normalmente o telefone celular tem 4, 5, às vezes 6 antenas dessa chamado MIMO, a gente fala aqui MIMO, mas é uma antena MIMO e essa antena é importante para que você possa captar, aliás é fundamental, para que você possa captar a TV aberta no seu televisor. O que será o televisor na TV 3.0? Você pode ter uma televisão de 72 polegadas, que é como se você tivesse um telefone celular de 72 polegadas. As televisões estarão num aplicativo específico. Na hora que você abre, como você abre o celular e você tem todos os aplicativos ali, você terá o aplicativo da TV 3.0 e você clicando nele, você abre todas as televisões. E clicando na Band, por exemplo, ou na Globo, no SBT, na Record, na hora que você clicou naquele ícone, você terá todo um ambiente da televisão da Band, por exemplo, dentro daquele aplicativo. A programação ao vivo e por demanda. A programação ao vivo, a programação por demanda, a possibilidade de interatividade, a possibilidade de você estar assistindo agora o seu programa frente a frente e, ao mesmo tempo, você está tendo uma interatividade ali, que você pode fazer compras, você pode consultar alguma coisa fundamental a respeito da sua vida no GovBR, por exemplo.
Isso aproxima ainda mais a TV aberta daquilo que é o consumo de internet hoje. Não tenha dúvida, isso é fundamental. Os televisores, os aparelhos, eles passarão a partir de 2025 a serem vendidos nesse formato. Só em questão de prazo, como é que a gente começa a vivenciar essa história da TV, Olha, TV 3.0? Isso tudo é um processo. Nós estamos conversando com o vice-presidente Alckmin, que é também o ministro da Indústria e Comércio, porque a indústria de televisores terá que obrigatoriamente ter essa antena, ou inserida dentro do televisor, ou separada, mas ela tem que constar, quando você comprar um televisor, essa antena tem que estar disponível na televisão. Até que que a pessoa não vai ser necessário imediatamente trocar a sua televisão, porque você vai ter um aparelho, um adaptador, um conversor, como aconteceu na TV analógica para a TV digital. Para a TV digital. E também a população não vai ter que pagar mais do que isso para consumir aquilo que é conteúdo da TV aberta. Vai ter que pagar mais. A TV aberta, na TV 3.0, continua sendo a TV gratuita, de produção brasileira, feita por brasileiros para brasileiros. Isso é que é a grande importância da TV aberta no Brasil. Bacana. Presidente, tem um ditado popular que diz o seguinte: quando você não consegue vencer o inimigo, você se junta a ele, né? Com certeza. De forma mais assim, o ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln dizia que quando você faz um inimigo um amigo, você ganha dele, né? Quando você faz de um inimigo um amigo, você ganha dele. Não tenha dúvida que você passa a conhecer o seu amigo inimigo e você passa a ter ideia das fraquezas dele. Pois bem, eu tô fazendo essa analogia para dizer o seguinte: é isso que a TV e o rádio viu na internet, no avanço da internet, e está trabalhando isso para não competir com a internet, ao contrário, para poder explorar e aproveitar melhor esses espaços? Ô Luiz, não tenha a menor dúvida disso. Na verdade, as tecnologias hoje são tão modernas e tão rápidas que você tem que acompanhar. E a TV 3.0, para a televisão aberta, é exatamente acompanhar esse processo tecnológico de modernidade e de rapidez de transformação. E não tenha dúvida que as plataformas, as Big Techs, elas são parceiras da radiodifusão, são parceiras da televisão aberta. Então é muito importante que a gente tenha condições de estar concorrendo com as plataformas em pé de igualdade. E aí eu digo o seguinte: aí vem a necessidade de regulamentação das plataformas no Brasil. Exatamente isso, porque eu já ouvi falando em algum momento sobre concorrência desleal, né, com as Big Techs, com as redes sociais, com a internet de um modo geral. E aí eu queria mergulhar um pouco nesse tema em duas vertentes aqui. A concorrência desleal que você aponta é em função do conteúdo livre que a internet e as redes sociais têm, e as TVs e rádios têm todas ali umas amarras, inclusive constitucionais, né, de geração de conteúdo, de limitação de conteúdo, horário, faixa etária, tal, público. E também uma concorrência desleal do ponto de vista do mercado publicitário e da publicidade. Quais são os pontos mais difíceis? Não tenha dúvida. Olha, na verdade nós defendemos, a ABERT defende uma simetria regulatória. Isso é importante pelo seguinte: as plataformas no Brasil hoje, elas não têm nenhuma responsabilidade no conteúdo que elas veiculam, o que traz uma disseminação muito grande de desinformação e fake news. Então, primeira coisa, elas precisam ter responsabilidade pelo que veiculam, como nós temos. Você aqui no seu programa, você tem a responsabilidade da informação que você está dando para o telespectador, e existe o CPF dos responsáveis pela emissora e o nome das pessoas que estão por trás dessa informação que está sendo levada ao telespectador. Precisamos que haja essa mesma responsabilização com as plataformas. Em segundo lugar, nós somos o setor dos setores mais regulados no Brasil hoje. É importante, e pagamos impostos, e muitos impostos. É importante que essas plataformas que não pagam nenhum imposto, porque quando você compra alguma coisa delas, você está pagando lá fora, você dá um cartão de crédito, você está pagando isso lá fora, no exterior. É fundamental que elas venham a pagar impostos. Terceiro, é importante que elas remunerem os conteúdos jornalísticos que elas veiculam nas plataformas e vendem publicidade atrelado a esses conteúdos.
E em quarto lugar, você tem uma coisa também muito importante, está aqui hoje também em João Pessoa, a Márcia Esteves, que é a presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Outra coisa importante, nós, pela legislação, a radiodifusão, ela precisa de utilizar-se da agência de publicidade para a venda de publicidade. E as plataformas também não precisam utilizar-se das agências de publicidade. Então, em resumo, o que nós queremos? Não somos contra as plataformas, as Big Techs, muito antes pelo contrário. Eu acho que são mídias que se somam, mas é fundamental que essa concorrência seja uma concorrência leal, não uma concorrência desleal. Ou seja, a Aberta não está nem pleiteando as mesmas liberdades que elas têm hoje. Ao contrário, está pleiteando que elas sejam uma simetria nas limitações para que a concorrência possa ser leal, sadia, inclusive, dentro do cenário. Isso é fundamental. Então, a Aberta, ela é a favor da regulação das Big Techs, porque esse assunto é um assunto que fica revestido de algumas formas de censura. Na verdade, a gente prefere usar a palavra regulamentação em vez de regulação. Mas não tem nada a ver com censura, em nenhum momento. Seria uma coisa absolutamente, uma incongruência muito grande, uma associação que defende como sua missão principal a defesa da liberdade de expressão e a defesa da liberdade de imprensa e sermos a favor de um projeto que limite isso, muito antes pelo contrário. Não existe, de maneira nenhuma, erroneamente, usaram no primeiro PL que esteve no Congresso Nacional, chamaram ele de PL da fake news, dizendo que era um PL que cerceava a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Isso não é verdade, isso nunca foi verdadeiro, e todos os parlamentares que se debruçaram para entender exatamente o que é essa regulamentação das plataformas têm hoje noção exata de que isso não tem nada a ver com censura. Presidente, outro debate também lá no Congresso, inclusive, dentro desses projetos, é o de, inclusive, há quem defenda que ele fosse tratado de forma específica, né, isolado, separado, porque é um tema, mesmo estando sob o mesmo arcabouço, mas é um tema separado, que é essa possibilidade de remuneração, quer dizer, de pagamento, para as pessoas entenderem, né, de pagamento por parte das plataformas que consomem a geração de conteúdo dos rádios, das televisões, não pagam nada por isso e ganham acesso, ganham audiência, ganham público para o mercado publicitário com conteúdo que é formado pela TV e rádio. É possível pensar nisso ou é muito difícil? Temos experiências no mundo que já está funcionando. Qual é a métrica para esse pagamento? Como é que isso está sendo? Olha, você acredita nisso? Acredito, é absolutamente factível. Temos certeza que nós vamos conseguir isso. É muito importante que o conteúdo jornalístico que hoje é veiculado nas redes sociais, nas plataformas, seja remunerado, porque você tem ali um profissional competente, um profissional que se dedicou a vida toda com profissionalismo naquela função de jornalista, e você precisa remunerar esse profissional e você precisa remunerar o veículo que teve custos altos para poder fazer a produção desse conteúdo. Então, eu acredito, as conversas estão avançadas nesse sentido. Há uma sensibilidade muito grande do Congresso Nacional, aliás, muito interessante, porque o Brasil é um país, esse problema é um problema que existe em quase todos os países do mundo. E o Brasil tem uma situação sui generis, porque aqui nós temos Congresso, ou seja, Legislativo, Judiciário e Executivo unidos pelo mesmo fim, da necessidade de regulamentação das plataformas. De pagamento para isso. Para as pessoas, sem dúvida alguma, de pagamento para isso. As redes sociais, as plataformas, as Big Techs têm ali o maior conteúdo do mundo de informação, mas não produzem uma linha. Exatamente. Elas são apenas um depósito disso. Assim como o Uber, né, que tem a maior frota de carros sem ter um veículo, ou a Airbnb, que tem a maior quantidade de imóveis do mundo. Mas você tem uma diferença muito grande, porque elas veiculam o conteúdo, elas vendem publicidade em cima desse conteúdo, que ela não gastou um tostão para produzi-lo. É um conteúdo que foi produzido Vocês passam por uma matéria aqui da TV Arapuã, uma matéria aqui da TV Arapuã, da Band e tal, coloca ali nas redes sociais, eles monetizam isso. Exatamente. E não pagam nada por isso. Nas experiências de mundo que estão mais avançadas do que o Brasil,
Como é que é essa média? Como é que vai ser esse pagamento, assim? Olha, nós temos aí o Canadá, temos a Austrália, temos a França que estão avançando muito principalmente na remuneração de conteúdo jornalístico. Nós não temos ainda um parâmetro muito certo. Temos aí, sim, várias ideias de como que será a arrecadação disso. Como é que será a divisão e como é que será a arrecadação. Logicamente que será levado em conta uma série de coisas. A audiência, protagonismo do profissional que estiver fazendo isso. E não sabemos também, ainda não está muito absolutamente definido como é que será, se haverá um organismo ou um órgão para poder fazer essa arrecadação e repassar, mas nós estamos discutindo isso já há bastante tempo e eu tenho plena esperança. Aliás, esperança não, eu tenho plena certeza de que nós vamos conseguir isso no Brasil. Agora, presidente, vou fazer a pergunta inversa, tá? Fazendo até o papel do balcão, do outro lado do balcão. As TVs e o rádio também consomem um material que é produzido originalmente nas redes sociais. Sim, hoje você tem programas que eles são pautados basicamente por aquilo que fulano publicou isso, postou aquilo, tal. Como é que fica essa troca aí? Essa troca, aí nós temos uma coisa muito diferente. Normalmente, os jornalistas são pautados pelas informações que recebem. Antigamente, hoje ainda acontece, eu tenho certeza que você, todos os dias, lê todos os jornais. Mesmo que eles não sejam jornais físicos, mas você lê os jornais e esses jornais pautam o trabalho que você vai fazer de informar o seu público, o seu telespectador. Mas você vai partir dessa informação para poder fazer uma informação com credibilidade, uma informação com absoluta verdade. Porque você vai checar, você vai rechecar aquela informação e a partir daquela informação é que você vai fazer a sua matéria e a sua informação. Então isso sempre foi absolutamente normal no mundo, essa pauta que você tem das informações que você recebe. Agora, o que não pode acontecer é exatamente o contrário. Você produz o seu programa aqui, a sua matéria, essa matéria é levada para as redes sociais sem o seu conhecimento, sem a sua autorização, sem você ter nenhuma remuneração por isso, e ela ainda monetiza esse conteúdo ao vender publicidade atrelado a ele. Vamos falar de publicidade? Os números são impressionantes do ponto de vista de publicidade digital. 2023 fechou ali com a cifra de 35 bilhões de reais movimentados no mercado da publicidade digital. Esse dinheiro está saindo do rádio e da TV ou é dinheiro a mais na praça? Como é que vocês estão tratando isso? Esse dinheiro está saindo do rádio e da TV. Na verdade, nós temos dito uma coisa, o seguinte: você tem o mesmo mar, os mesmos peixes. E cada dia mais pescadores para poder pescar esse peixe. Então, você não tem um mercado que tenha surgido muito maior para que você faça essa divisão. Por isso, a importância de você ter de você poder concorrer em pé de igualdade. O mar é o mesmo, mas você tem que concorrer com os mesmos instrumentos que tem todos os pescadores. Você não pode ter um pescador que tem uma mágica e que vai concorrer com você, que é uma mídia tradicional, com uma mais. Isso não é possível. Por isso, essa necessidade de assimetria regulatória. Muito bom. Bom, o presidente Flávio Lara Rezende está aqui em João Pessoa, veio prestigiar esse encontro aqui da Associação de Emissoras de Rádio e TV aqui da Paraíba, né? Com essa mudança da nomenclatura para a Mídiacom. Mandar inclusive um abraço aí em nome de todos os diretores, o presidente João Gregório aqui da TV Arapuã, o diretor executivo da TV Arapuã, Daniel Nobre, estiveram lá também prestigiando. E também um abraço para o presidente atual aqui na Paraíba, que é o André Vargas, não é isso? Vamos ver a matéria, vamos ver como é que a nossa equipe esteve lá e acompanhou. Você vai acompanhar um pouco do que foi esse encontro aí, para a gente entender um pouco mais. A gente volta aqui conversando com o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.
A Mediacom Paraíba tem um compromisso sólido de fortalecimento da comunicação no estado. A nova entidade que representa as emissoras de rádio e TV aberta na Paraíba tomou posse na manhã desta segunda-feira. O evento reuniu autoridades públicas, lideranças empresariais e representantes do setor em todo o estado da Paraíba, que celebram o início de uma nova radiodifusão na Paraíba. Nós somos uma entidade que representamos 54 emissoras de rádio e televisão na Paraíba, que atinge milhões de paraibanos todos os dias, com muita responsabilidade, e isso nos cria um aumento de responsabilidade a ponto de pensarmos em criar uma instituição chamada Mediacom, liderada pela ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, para proporcionar ao radiodifusor um ambiente mais seguro, um ambiente de maior formação, de maior qualificação, e quem ganha com isso é o nosso ouvinte e os nossos telespectadores, que passam a ter uma associação melhor empoderada. É muito importante porque nós estamos trabalhando pela união de duas entidades muito importantes, que é a Associação Estadual de Radiodifusão e o Sindicato de Radiodifusores. É muito importante essa união para que a gente possa fortalecer a defesa dos interesses da radiodifusão aqui no estado da Paraíba. E não tem a menor dúvida que o telespectador e o ouvinte de rádio ganha muito com essa fusão, porque nós passamos a ter uma força ainda maior como radiodifusor, levando em consideração a importância da TV aberta no Brasil, onde, segundo o Cântara Ibope, nós temos 69% do conteúdo que é distribuído no Brasil vem da TV aberta. Fundada com o objetivo de unir e fortalecer as empresas do setor, a Mediacom Paraíba, uma importante força no cenário de comunicação. É com grande satisfação, muito orgulho, muito lisonjeado que a gente faz essa transição da ABERT para a Mediacom, desta vez agora abraçando o braço digital das empresas de comunicação. Então, todas as relações de trabalho dos veículos de comunicação, do ecossistema todo dos veículos de comunicação, a gente começa a fazer com que o digital seja implementado dentro dos veículos, ou seja, tudo aquilo que for incorporado ao digital, as relações de trabalho, as relações de notícias, as regulamentações, tudo isso a gente está trazendo para o Mediacom e a gente fica muito feliz por ser o terceiro estado a estar entrando nessa fusão. O Mediacom chega com essa estratégia de unir forças, fortalecimento também empresarial, para que a gente possa estar preocupado com o futuro, presente já, mas o futuro da TV aberta, preocupado também com as estratégias de inovação, de capacitação também dos nossos profissionais e o público, o telespectador ter essa boa informação, a informação com credibilidade, com verdade, todo o aparato todo de produzir todos esses conteúdos que nós temos como TV aberta. Essa é a estratégia de unir forças em todas as TVs da Paraíba, para que a gente possa também estar buscando as estratégias que o mercado está se atualizando com as estratégias do mercado, do Brasil e do mundo, para a gente possa estar preparado também para a TV 3.0. É uma preocupação de unir forças e uma TV agora muito mais colaborativa entre todos os players, todos os que fazem a TV e rádio, portal também. Nós estamos hoje aqui nesse lançamento da Mediacom Paraíba, reforçando nosso compromisso das boas práticas no mercado, da parceria, no sentido desse instante de educar, esse mercado que passa por uma transformação muito grande e precisa sim da força das entidades para guiar esse novo momento que nós estamos vivendo na comunicação e na publicidade brasileira e mundial. Nossa associação, que era a CEP, e também com o sindicato, convergiram para a mídia com o PB. Isso é importante para todo o setor da radiodifusão e importantíssimo porque converge todas as mídias, a mídia.com e o sistema Arapuã de Comunicação, sempre presente e fazendo parte dessa nova diretoria. Com foco no fortalecimento das emissoras e na promoção de um ambiente dinâmico, a entidade também tem como objetivo destacar o papel estratégico na defesa da democracia. Muito importante esse movimento de união, de fortalecimento,
das relações de mídia na Paraíba. Isso com toda certeza vai fortalecer também o estado da Paraíba. É importante que cada setor possa se unir, se fortalecer e contribuir numa construção permanente de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. A gente vê a imprensa se unificando, convergindo não só as plataformas, mas as entidades para uma instituição, uma entidade de peso, unificando rádio, televisões, ainda o que tem de mídia impressa, a mídia eletrônica, os portais. Isso fortalece a mídia de uma forma geral e também o relacionamento com entidades, com o governo do estado, com a prefeitura, porque você tem a quem se dirigir em qualquer processo de negociação ou até também de parcerias políticas e administrativas. Então eu vejo com muito bons olhos esse fortalecimento das entidades patronais no estado da Paraíba. O relacionamento da Prefeitura de João Pessoa com os veículos de comunicação tradicionais e com o jornalismo sério se faz necessário em um momento desse em que a desinformação e as fake news se propagam numa velocidade assustadora. Então, por isso, a Prefeitura de João Pessoa não poderia deixar de estar presente nesse momento tão importante que é a posse da diretoria da Mediacom. Tomou posse os novos dirigentes da instituição, com a presença do prefeito Bruno Cunha Lima e do prefeito de João Pessoa em exercício, Léo Bezerra. Acho que a grande crise do mundo no século XXI é a de confiabilidade das informações. E uma instituição como o Mediacom, com toda certeza, vai se prezar a ter uma boa informação sendo levada para a sociedade, informação confiável em que se possa, de fato, confiar. E isso a gente vê o surgimento, o nascimento do Mediacom aqui, com alegria grande e com a expectativa de que a gente possa, a partir do fortalecimento das boas instituições do país, caminhar para um futuro cada vez melhor. A comunicação que verdadeiramente vive o dia a dia da nossa cidade, que leva as informações ao telespectador e ao ouvinte do rádio, que eu fico muito feliz de poder estar representando o prefeito Cícero nesse novo momento, quando o sindicato se une para debater, para discutir, para estar mais próximo da cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba e do Brasil. Então é um motivo de muita satisfação estar participando num momento como esse. É um grande salto que nós damos a partir de hoje e a prefeitura vai estar sempre de portas abertas para discutir, para debater com o sindicato. A Mediacom chega para fortalecer ainda mais com jornalismo sério, independente, combatendo as fake news e dando ao associado o que há de mais importante, a responsabilidade de ter um jornalismo que possa produzir ainda mais com o apoio da sociedade. Tá aí. Presidente, a Paraíba é um dos pioneiros estados que está fazendo essa transformação. A ABERT muda também dessa nomenclatura? Não, a ABERT continua a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O Mediacom é um nome que surgiu a partir da fusão da Associação Estadual de Radiodifusão com o Sindicato das Empresas de Jornalismo dos estados. E hoje é muito importante o Mediacom. A Paraíba é o terceiro estado que faz essa fusão. Inicialmente foi o Rio de Janeiro, depois Mato Grosso do Sul e agora a Paraíba. E isso é muito importante porque essas associações estaduais, como hoje, com a força do Mediacom hoje, que reúne o sindicato e a associação, é muito importante para colaborar com a ABERT no trabalho que a ABERT faz em Brasília, acompanhando inúmeros projetos de lei de interesse do nosso setor, e muitas vezes é importante que a associação estadual, ou seja, o Mediacom, possa sensibilizar os políticos, os deputados federais da Paraíba e os senadores para esses projetos que defendemos em Brasília. Presidente, eu vou pedir um intervalo comercial, mas antes gostaria de respostas suas para duas perguntas. Primeiro, do ponto de vista das empresas e as emissoras de rádio e televisão, para você entender que elas são projetos comerciais, né? E precisam desse retorno financeiro e de lucro e tal. Lhe perguntar quais são os desafios nesse sentido, assim, o que é que a associação e a ABERT tem feito para
debatendo do ponto de vista de legislação, desoneração de folha e tal, a sobrevivência econômica e financeira das empresas, né, de rádio e de televisão no Brasil. E a outra, já a pergunta de ouvinte chegando por aqui, é como é que a associação tem se colocado nesse debate polarizado no Brasil, direita, esquerda, enfim, e até com o uso, né, do discurso de ódio e tal, nessa história toda. Como é que se consegue fazer uma defesa de rádio e televisão se no Brasil, de certa forma, algumas televisões, algumas emissoras de rádio são taxadas de lado A, de lado B nesse sentido? Ô Luiz, primeiramente eu vou responder a segunda pergunta primeiro. A ABERT é uma associação que congrega um número muito grande de emissoras de rádio e televisão. Emissoras essas que têm simpatias pela esquerda, pela direita ou pelo centro. Isso vai muito do editorial de cada emissora. Então a ABERT não entra nessa seara, acha que isso é um assunto privado de cada emissora. Logicamente que a ABERT é sempre a favor do diálogo, é sempre a favor de negociações pacíficas, de negociações que sejam possíveis de você chegar a um denominador comum, sem ter que, em nenhum momento, participar dessa polarização, seja esquerda, direita, centro. Então, em primeiro lugar, é isso. Eu acho que não é função da ABERT entrar ou opinar sobre a esquerda ou direita. A função dela é tentar fazer um trabalho que reúna todos. Então já começa por aí. Com relação à questão financeira, nós, não é só nosso setor, são vários outros setores no Brasil, vários outros segmentos no Brasil, mas é muito importante e nós temos atuado em Brasília, em muitas frentes, como a desoneração da folha que você citou, que foi muito importante para as nossas emissoras. Conseguimos fazer uma negociação com esse governo agora. Infelizmente, não foi possível termos a desoneração total, permanente, como tinha acontecido. Nós vamos ter aí a reoneração gradativa, começando com 5%. Esse ano ainda foi 20%, depois 5%, 10% e 15%, até voltar novamente aos 20%. De qualquer forma, isso é um ganho para o setor e faz com que a gente possa respirar e planejar os próximos 3, 4 anos nas nossas emissoras. E temos também a reforma tributária. A ABERT vem trabalhando de forma muito atuante nessa reforma tributária, na defesa dos interesses da radiodifusão. Nesse momento, nós temos um texto constitucional que isenta as empresas de radiodifusão do PIS e COFINS. Então, isso é muito importante, porque isso aí, no momento em que for aprovada a reforma tributária e que a lei for sancionada e estiver efetivamente em vigor, é uma economia para as empresas de radiodifusão imediato entre 3% e 4%. Então, é muito importante também esse trabalho feito em Brasília na reforma tributária. E todos os assuntos que são importantes para o nosso setor, a ABERT entra nesses assuntos em Brasília. Nós acompanhamos centenas de projetos de lei, projetos que são ruins para o nosso setor, projetos que são bons para o nosso setor, e temos que estar dia e noite vigilantes no que está acontecendo nesses projetos de lei que são colocados para votação em Brasília. Então eu acho que isso daí é muito importante para que você continue a ter um setor que seja absolutamente sadio e principalmente um setor que traga maior número de empregos e, logicamente, trazendo maior número de empregos, é importante que você tenha lucro da atividade que você está exercendo, como qualquer outra atividade no Brasil. Perfeito. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui conversando com o presidente da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão, Flávio Lara Rezende. É um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente.